Deus, eu gostaria por um instante mais ainda fazer mais uma oração com você. Nós queremos ouvir da parte do Senhor, amém? E queremos que Ele fale às nossas vidas, né? Amém, Pai, nós te damos graças, Senhor, por podermos estar em casa, Senhor, debaixo das Tuas mãos, do Teu amor, do Teu cuidado. Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, porque a Tua misericórdia, ela se renova a cada manhã. A Tua graça nos dá acesso, Senhor, à Tua presença. Pai, ó Deus, como nós somos gratos a Ti, Senhor. Pai, o que nós te pedimos agora, que com as nossas vidas rendidas diante do Teu altar, como nós já cantamos nessa manhã, faz de mim o que quiseres fazer, Senhor, o que for do Teu coração, da Tua vontade, nós te pedimos, traz a Tua palavra, Senhor, e edifica as nossas vidas, e faz aquilo que Tu queres fazer, e transforma o nosso entendimento, abre os nossos olhos, muda o nosso coração, Senhor, e sobretudo, Pai, sobretudo, que em todas as coisas, somente o Senhor seja exaltado, glorificado, visto, Senhor, através das nossas vidas, Pai. Nós oramos assim, em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia, queridos. Domingo passado, né, você que estava presente, eu acredito que você estava presente, nós tivemos um ministrar do Senhor muito especial, e Deus falando a nós, e um dos aspectos que Deus falou a nós, não sei se você está lembrado, mas é sobre nós nos acharmos demais, né? Não sei se você está lembrado disso, que nós nos achamos muito. Nós ministramos um pouquinho sobre isso, falando da profundidade, da riqueza, da sabedoria, do conhecimento do Senhor, e aí nós tocamos em alguma coisa sobre como o homem se acha, né? E nós pensamos que somos alguma coisa, que somos mais do que até mesmo mais do que Deus, para controlar as nossas vidas. E nessa manhã, queridos, eu quero trazer para você algo que o Espírito do Senhor tem tocado no meu coração nessa última semana, que está relacionado com isso também. É sobre alguns miachos que nos levam a estarmos afastados do Senhor, que nos levam a uma limitação de entendimento, que nos levam a estarmos presos em formas no nosso viver, no nosso ser. E tudo isso traz uma maior apreensão quando Deus vem nos desafiando para entrarmos por fé em algo novo, a entrarmos por fé em algo que aos nossos olhos é desconhecido. Então, são alguns miachos muito importantes, e que eu gostaria de repartir um pouco com você. Esses miachos, eles são motivados pelo que as pessoas pensam. Nós, seres humanos, nós temos que tomar cuidado e constantemente estar abrindo os nossos olhos, porque nós somos muito motivados pelo que as pessoas acham de nós. As nossas ações, muitas vezes, não é pelo que nós desejamos, somos ou queremos, mas as nossas ações, muitas vezes, é pelo que outros acham. Que aguilhão, que sentença, que corrente, que elo pesado que nós trazemos em nossas vidas. Mas glória a Deus, porque Cristo nos libertou de toda a cadeia, amém? Toda a cadeia, em Cristo Jesus nós somos libertos. Essa cadeia desse eu me acho, é uma cadeia que foi quebrada por Cristo Jesus. E a palavra de Deus traz, Jesus trouxe aos seus discípulos. Você não precisa abrir, eu só vou ler aqui. Marcos capítulo 8, o versículo 15. Jesus, ele diz assim:
preveniu-os Jesus, dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Aqui tem dois Miyasho. Parece nome de japonês, né? Mas não é não. É o Miyagi que é o nome de japonês. Esse aqui é o Miyasho mesmo. É nome que a gente dá para o nosso viver. E o fermento de Herodes, ele faz essa menção, Jesus prevenindo, para nós nos guardarmos. Se Jesus está prevenindo, fala sério, né? Desculpa a gíria, fala sério comigo agora. Se Jesus está te prevenindo, é porque é mentira, é bobagem, não acontece? Se Jesus está te prevenindo a se guardar desse fermento, é porque você está livre? É porque a gente está imune? Me responde uma coisa. Você salvo em Cristo Jesus. Eu estou salvo em Cristo Jesus. O sangue me lavou. Então, fermento de Herodes e fermento de fariseu nem chega perto de mim. Eu estou isento? Em hipótese alguma. Em hipótese alguma. De maneira alguma. Eu sinto em te dizer, se você cria que você estava isento, assim como você cria no Papai Noel, eu sinto te dizer que isso não existe. Papai Noel não existe, e você estar isento do fermento do fariseu ou de Herodes também não existe. Nós não estamos isentos. Temos Cristo Jesus, mas não estamos isentos. O fermento de Herodes, querido, eu fui estudar um pouquinho sobre ele. Olha só que coisa rica. O fermento de Herodes é uma influência ateísta, ou seja, da questão de excluir Deus. Ateísta na forma do homem e dos seus sistemas. Nós vivemos no mundo. O mundo, ele é carregado de sistemas, não é verdade? Nós temos um sistema de vida, sistema de relacionamento, sistema de educação, sistema de saúde, sistema financeiro, sistema de valores. Existem uma série de sistemas. Os sistemas existentes no mundo, todos os sistemas existentes no mundo, a palavra de Deus diz que eles estão nas mãos do maligno. E o fermento de Herodes é exatamente esta influência ateísta, ou seja, de excluir Deus, na força, ou seja, enfocando o homem e os seus sistemas. Ou seja, o viver, o nosso viver, o teu viver dia a dia, o trabalho onde você está, o que você estuda, os seus vizinhos, com quem você se relaciona, a sua família, o trânsito, enfim, todas as coisas, elas concorrem para te excluir da presença de Deus. Esse é o fermento de Herodes. Agora vamos ver o efeito do fermento de Herodes na igreja. Tem um efeito. Primeiro, o primeiro efeito que provoca na igreja é o ateísmo prático, ou seja, cristãos que desacreditam em Deus. Você já viu uma coisa dessa? Cristão desacreditar em Deus? Eu acho muito interessante quando Jesus, eu não me lembro agora exatamente o endereço, o texto, mas eu lembro da passagem. Ele conta de uma parábola que o pai, ou o Senhor, ele fala assim: quem pode ir cuidar do campo? E um dos filhos falou: eu vou. E o outro filho não deu resposta. O que falou que ia, não fez. E o que falou que não falou nada, foi e fez. E esse texto, ele sempre me marcou. Para minha vida, Deus sempre me ensinou o seguinte: a minha atitude, ela fala mais alto do que a minha palavra. Então, por muitas vezes, eu fico quieto, não gosto de falar, porque se eu falar, eu tenho que ter um compromisso com a minha palavra. Não é porque eu tenho que ter um compromisso com a minha palavra, mas porque a presença do Senhor vai em minha vida. E a palavra que eu lanço é uma palavra que existe poder nela.
Assim o Senhor nos deixa claro, nos orienta. Então, como cristãos, nós falamos muitas declarações ao Senhor, mas não temos as atitudes dessas declarações. E o que nós estamos deixando claro então com a nossa atitude? Que nós desacreditamos num Deus vivo para a prática do meu dia. Dá para entender, queridos? Isso é um reflexo imediato desse fermento de Herodes na vida da igreja. Na vida da igreja que eu estou falando, não a congregação Nova Aliança, eu estou falando igreja, as nossas vidas, nós somos a igreja do Senhor, as nossas vidas. Um outro efeito que acontece, crentes em situações diárias não colocam Deus em cena. Não coloca, porque desacredita, porque declara uma coisa, mas vive outra. Um outro efeito, crentes que não pensam pedir conselho de Deus através da sua palavra, não pensam. Um outro efeito, crentes que não pensam em convidar Deus para intervir na situação. E uma outra coisa que acontece, um efeito do fermento de Herodes na vida da igreja, é que a cultura do vencer por esforço próprio, pela autossuficiência, é imprimida na vida de cada um. Aquela cultura de fazer pelo esforço próprio, pelo braço, de lutar consigo, de fazer, de forjar até mesmo, pelo braço. Isso é influência do fermento de Herodes. E nós somos enganados, queridos, em pensar que tudo o que podemos fazer na nossa própria força foi dirigido ou honrado por Deus. É sério, queridos, é muito sério. Deus, em muitas coisas que a igreja tem feito e que tem acontecido, não tem nada a ver. Nada a ver. Eu sei que isso é chocante, queridos. Isso me choca. E o Senhor nos chama nesse momento a quebrarmos esta forma que nós temos do nosso viver. Uma forma influenciada por um fermento de Herodes. Mas não para aí o miacho. Um outro miacho que Jesus falou ali e preveniu é o fermento dos fariseus. O fermento dos fariseus, olha só, depois você pode ler na palavra de Deus e você vai ver como viviam os fariseus, mas existem muitos livros que nos trazem e nos contextualizam do fermento dos fariseus. O fermento dos fariseus é um sistema religioso que abraça a Deus na teoria, mas não na prática ou na experiência. Olha só que coisa interessante, são bem parecidos. Abraça a Deus na teoria, oh Deus, glória a Deus, Deus tudo pode, Ele é o Senhor, amém, aleluia, vamos invocar a Deus. Mas na prática, na experiência, no viver, no ter o entendimento da revelação, não. Sabe o que acontece com pessoas que trazem o fermento fariseu, né, como acontecia com os fariseus? Eles dão explicação para tudo, mas não solução. Dão explicação, usam a palavra, mas não dá solução. Uau! E agora? E agora vamos ver os efeitos desse fermento na igreja. Um dos efeitos desse fermento é que a igreja, ela tem Deus na forma, mas não tem Deus
no poder. Tem Deus na forma, mas sem poder, sem vida. Um outro efeito é que essa igreja tem Deus na teoria, mas não tem Deus no relacionamento, no relacionar-se, no ser íntimo de Deus. Um outro efeito é que acontece o desligamento na vida da igreja de um Deus ativo e passa a ser um Deus decorativo. E um outro efeito, dão explicações que não colocam o poder de Deus em ação. Ou seja, explicações sobre, mas não coloca o poder de Deus. Sabe, amados, esse fermento tem estado na vida da igreja. Por isso que eu comecei colocando acerca do que nós falamos e do que nós vivemos. Porque o nosso viver diz ao Pai o que é e o que não é. Nós podemos falar muitas coisas, e Tiago fala sobre a língua, a palavra de Deus tem vários textos que falam sobre a língua está o poder da morte ou da vida, né? E hoje em dia, o grande problema da humanidade é que ninguém tem compromisso com a sua palavra. A gente vê tanta barbaridade, tanta coisa acontecendo, porque não há o compromisso com a sua palavra. E a gente vê isso dentro da vida da igreja. Agora, queridos, olha só que coisa interessante, a palavra de Deus fala acerca, Efésios traz, que Cristo Jesus, Ele vai retornar para uma igreja sem mácula e nem ruga. Uma igreja sem mácula e nem ruga, eu gosto de chamar a atenção, que não é a igreja perfeita, porque olha, puxa, sem mácula e nem ruga, é perfeita. Eu posso perguntar para qualquer um aqui, você comigo, com certeza você vai me dizer, é possível uma pessoa, no seu semblante, não ter uma marca ou uma ruga? Jovenzinha que seja, criança que seja, se ela franzir a testa, vai marcar. E você vê que eu tenho umas marcas aqui, se eu for sorrir, está tudo marcado, né? A criança, ela só aponta, e aí depois vai passando, de tanto dobrar aqui para rir, vai marcando, né? Vai amassando a pele e fica. Não tem como. Então, quando a gente vê esse texto sem mácula nem ruga, você pensa no quê? No perfeito. Mas Cristo Jesus não estava falando sobre o perfeito. Cristo Jesus estava falando aqui sobre uma igreja que ela não se detém nos fermentos, não se detém em caminhos. Ela pode errar, ela vai sofrer aflições, dificuldades, mas ali ela não se detém. Ela tem a cultura do reino de Deus, a realidade dos céus trazendo a terra. Nessa unidade e nessa atmosfera de igreja, o Senhor vai vir. Coisa linda, né? Coisa linda, mas não é isso que eu quero pregar. O que eu quero falar com você é sobre esses fermentos. E você sabe que eu estava estudando a Bíblia, perguntando ao Senhor, Senhor, qual é o remédio para esses fermentos? E o Senhor me deu o nome de um remédio, se você puder anotar, depois não, é um remédio de manipulação, tá? Não tem nas farmácias normais, vai ter que ser encomendada em manipulação. Isso porque exige uma concentração específica para cada um, tá? O nome do remédio é Edinfi. E de escolha, D de dependência, I de intimidade, M de mortificar, F de fé e I de intrepidez. Esse remédio é manipulado nos céus e vem na dosagem certa, se você desejar
para a sua vida. A escolha é nossa. A palavra de Deus diz que ninguém pode servir a dois senhores. Ou vai amar um e odiar a outro, ou vai se devotar a um, ou vai se devotar ao outro. Então é necessário uma escolha. Não dá para ficar em cima do muro. É necessário uma escolha. Essa escolha, eu estou falando de vida, eu não estou falando de palavras. Eu estou falando de andar, de viver, de prática. Escolha na prática. A dependência, nós vimos a palavra do Senhor nos chamando a atenção. Nesses últimos tempos nós temos ministrado muito Romanos 12:2, aonde fala sobre não conformar com o presente século, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente. Amém. Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse texto está dizendo, nós precisamos de uma dependência exclusiva, intensa e única do Senhor, porque aí a nossa mente ela vai ser renovada todos os dias. E uma coisa que você precisa todos os dias, você tem uma dependência. Eu tomo alguns remédios todos os dias por causa da enfermidade que eu tenho. E se eu deixar de tomar esse remédio, apresenta logo uma situação. Eu não tenho a enfermidade. Não tenho, não faz parte de mim, não é real. Os sinais também não têm se mostrado. Mas se eu deixo de tomar aquele remédio, aparece o sinal. E eu tenho que tomar todos os dias. Eu não gosto de dizer isso, porque eu não sou dependente desses remédios. Mas é só para te explicar o que é uma dependência. É aquela necessidade de todos os dias. Todos os dias. Porque todos os dias precisa ser renovado. Todos os dias eu preciso ser renovado. A intimidade, quando se há uma dependência, quando se há aquela dependência de todos os dias, abre-se a intimidade. Agora, a palavra de Deus diz, quem conheceu a mente de Cristo para que possa instruí-lo? E o que Cristo Jesus diz? Ele diz assim, nós temos a mente de Cristo. Uau, se temos a mente de Cristo, queridos, essa mente de Cristo não é uma mente que a gente busca uma vez por semana. Não é uma mente que lá de vez em quando a gente ora. Não é uma mente que lá de vez em quando, numa luta, a gente pensa e para. Vamos orar agora, vamos buscar ao Senhor. Não é uma mente que em um momento de grande alegria e felicidade, você fala, oh Senhor, como é bom, como Tu és bom. Não. A mente de Cristo é todos os dias. É todos os dias. Olha, se transformai-vos pela renovação da vossa mente, e fala que a gente tem a mente de Cristo, isso tem que ser todo dia. Isso tem que ser todo dia. Mortificar, o apóstolo Paulo, ele fala muito, ele traz de uma forma muito forte exatamente isso, sobre mortificar as obras da carne. A Coríntios, Gálatas, ele traz sobre exatamente isso, que em Cristo Jesus já crucificou a carne, a nossa carne foi crucificada. Amém. E que Cristo Jesus, ele diz, aquele que quer vir após mim, negue-se, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. É mortificar, também é dia a dia, gente, também é dia a dia, também é dia a dia. A fé, gente, a palavra de Deus diz, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. O Senhor não nos tem dado espírito de medo. O Senhor não tem te dado um espírito de medo. Quem sabe você esteja aí ruminando pensamentos, ruminando o que você está ouvindo, e chocando com o teu viver. Mas eu quero dizer uma coisa, o Espírito do Senhor não te deu, não tem liberado sobre a sua vida espírito de medo, mas de poder, amor
E moderação, em outras traduções fala autocontrole, domínio próprio. O Espírito Santo aí. A dependência aí. A intimidade aí. Fé. Fé. É esse o que o Senhor tem nos dado. E a intrepidez que eu acho lindo, que o Senhor tem te dado. Jesus, ele falando com os seus discípulos, fita os olhos nele e ele diz: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Uau! Tudo é possível. Isso não te estimula uma intrepidez? Para Deus tudo é possível. Tudo é possível. Sabe, queridos, esse é um remédio para esses eu achos, para o fermento de Herodes e o fermento dos fariseus. E nós vamos participar da ceia já, mas eu quero falar, porque esses dois fermentos, depois você pode estudar na palavra de Deus, né? O fermento dos fariseus e o de Herodes. Deixa eu ver se eu tenho aqui, não vou ter aqui o texto, mas eles estão relacionados ao temor do homem. O temor do homem. O temor do homem tem o fermento de fariseus e o fermento de Herodes. E eu quero falar com você agora sobre o temor de Deus. O temor de Deus. E depois nós vamos fazer só uma confrontação dos dois. O temor de Deus é uma coisa linda, porque ele torna a nossa visão clara. A nossa visão clara. Coríntios, a palavra de Deus diz: porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Uau! Uau! O nosso Deus é um Deus de paz, não de confusão. Ele traz a visão para o seu viver clara, em paz. Agora, a visão para o seu viver está relacionada à palavra do Senhor, está relacionada a princípios, está relacionado a aquilo que o Senhor orienta, mandamentos. E nós andarmos, está relacionado principalmente à intimidade com o Pai. A intimidade com o Pai. Uma coisa muito especial, a gente vê, você também deve ter visto, é essa relação pai-filho, né? Todos aqui foram pais, mas você pega o seu filho pequeno, põe no colo, ou ele vai para o teu colo. Eu tenho tido umas experiências, tive com os meus filhos, e tenho tido com as minhas netas. Como é gostoso, como é uma delícia, quando você não está esperando, e de repente vem uma criança correndo, agarra a tua perna e fala: te amo. Eu não sei você, pai, mas eu me desmonto. Ali eu paro e fico. Agora, isso é algo natural para nós termos um reflexo do espiritual. De nós corrermos para o braço do nosso Pai e dizer: eu te amo. Eu te amo. Uma das coisas que muito, assim, me cortava mesmo, é quando a gente tinha que corrigir os meninos. E você já me conhece um pouquinho, sabe que eu sou mais da conversa, né? Então, eu quero que ele entenda. Eu sentava para explicar: você fez isso, a gente tinha falado, isso é desobediência, então eu vou te corrigir, porque eu amo a tua vida. Eu não quero ver você andando por esse caminho. E dava as varadas, né? E depois eles chorando. Várias vezes, em vários momentos aconteceu isso. Eles abraçando e falando: pai, eu te amo. Bah! Que é isso? Diante de uma correção, sabe, é para a gente ter só uma imagem do coração do Pai.
Quando o Pai entregou seu Filho Jesus Cristo, para que Ele fosse morto na cruz, por nós, que somos pecadores. O que o Pai estava desejando não era outra coisa, senão ver o Filho correndo para as pernas dele, abraçar e falar: Pai, eu te amo. Eu te amo, porque você me amou primeiro. É ver os filhos, de repente, durante o dia, em meio a tantos compromissos e lutas e, enfim, parar tudo e falar assim: Pai, eu te amo. Eu te amo. Sabe, amado, temor ao Senhor, os irmãos podem vir aqui à frente. O temor do Senhor, ele deixa a nossa visão clara. O temor do Senhor, ele é comparado, ele é trazido como o fermento do reino. E Jesus, ele traz isso. Ele traz, depois você pode ler, Mateus 13, eu não quero me demorar aqui, né? Mas Mateus 13, 33, mas Jesus, ele disse assim: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até tudo ficar levedado. Olha só, a mulher pegou uma porção de fermento e escondeu no meio de 3 porções de farinha, e tudo ficou levedado. E Jesus diz que o reino de Deus é assim. O que o reino de Deus é? Uma das características do reino de Deus é que ele é altamente contagiante e extremamente evidente. Uma porção para 3 e tudo ficar levedado. Agora, a palavra de Deus diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Aclara a visão, aclara a visão, aclara a visão. O temor do Senhor traz clareza à visão. Agora, olha só o temor do homem. Provérbios 29, 25, a palavra de Deus diz: quem teme ao homem, arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Puxa, armar cilada por que será, né? Porque quem confia no homem tem que armar cilada, tem que se preparar. O temor do homem, ele nos deixa tremendamente confusos e inseguros. O fermento fariseu e o fermento de Herodes nos deixa tremendamente inseguros e incertos. Mas glória ao Senhor, que em Cristo Jesus tudo foi quebrado. Tudo foi quebrado. E agora nós podemos demandar dessa verdade e realidade para o nosso viver. O sangue, o pão representa o corpo, o cálice, o sangue. O corpo de Cristo foi partido, você conhece bem o texto, pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados, pelo pecado, iniquidade. E o sangue de Cristo é o único capaz de lavar, limpar e provocar em nós a marca aos céus, uma marca de santos. Ou seja, tudo isso foi quebrado diante do Senhor. Tudo isso foi quebrado. E nós só precisamos agora demandar no nosso viver, como igreja do Senhor Jesus que você é. O desafio do Senhor para esse tempo do desconhecido, de tantas mudanças, que o Senhor está mexendo com a nossa cabeça, com valores do nosso ser, um entendimento. O Senhor está simplesmente dizendo: está tudo quebrado já, está tudo liberado, o acesso está livre. Você não precisa entender para confiar, não precisa entender para confiar, mas simplesmente descansar no Senhor. Nós damos glória ao Senhor
pelo sacrifício de Cristo Jesus, pelo corpo que foi partido, o sangue que foi vertido e que quebrou das nossas vidas toda a influência dos eu achos, de eu me achar pensando que posso controlar a minha vida, fazer na força, na minha própria força, do pensar que eu posso excluir Deus de todas as coisas e caminhar por mim mesmo, do pensar que eu posso viver por aparência, mostrando para outros, mas não sendo original, genuíno, sincero, transparente com o Pai. Senhor, tudo isso foi quebrado, toda essa força foi quebrada da vida dos meus irmãos, da minha vida, das nossas vidas. Tudo isso foi quebrado, Senhor. Tudo isso foi levado por Cristo Jesus, porque o Senhor nos chama para esse momento, para o novo de dependência, o novo de intimidade, o novo de revelação, o novo de experiência, de andar, de viver como canal de transformação do Senhor, como canal do fluir do Espírito do Senhor. Pai, ao tomarmos esses elementos, nós te damos graças e nós declaramos: Senhor, há sim em nós um coração rendido, maleável às tuas mãos, a nos conduzir e orientar para a tua verdade e a tua realidade para essa hora, em nome de Jesus, em nome do Senhor. Os irmãos vão passar servindo. Você pode pegar do pão e do cálice e aguardar um instante. Nós queremos tomar juntos desses elementos, e enquanto aguardamos, vai louvando ao Senhor, vai louvando ao Senhor. Se você já foi servido, pode pegar o elemento, fica em pé e começa a glorificar ao Senhor. Começa a colocar diante do Senhor que todo o fermento fariseu foi quebrado da sua vida, todo o fermento de Herodes foi quebrado da sua vida. A sua vida não é mais montada nem moldada por essas mentiras